Comecemos por aqui. Expor o elefante na sala, quer dizer, o elefante no quintal da vizinha reformada, recém-pontapeada para o lar. E tudo isto aconteceu magicamente, com vista a desburocratizar a possível herança. No lar, a morte aproxima-se a passo largo, assim reza a lenda, o velho, que já não tem vontade nenhuma de andar aí, desembaraça-se da vida e agiliza a economia local do país e global. E como nós sabemos, a economia é movimento. A velha parou tudo, parar é morrer, como diz o tetraplégico poeta. Em havendo hipótese, se cruzarem com um homem-estátua, aproximem-se dele. Amigo, mexa-se. A economia é movimento, de mim não terás moeda alguma. Chapadão no focinho e ele move-se, e no entanto ela move-se, como diria Galileu. Agora sim estás a contribuir para a economia. Esquecendo este prefácio linguarudo com vista a esboçar um sorriso naquele e no outro, no assim e no assado, no aqui e no ali, a Montenegro, é para expor este elefante, que mais não é que um jardineiro a toda a brida a escavacar tudo o que é pasto nesse quintal. Neste momento, sem qualquer pretensão de hipérbole, há uma maquete de floresta amazónica em pleno 2026. Isto é, meia dúzia de palitos e 3 ou 4 animais tresmalhados que estão em vias de ganhar uma depressão. E acontece, como acontece em vários sítios, fabris ou naturais, as preguiças humanas ou quadrúpedes, quando descobrem que do outro lado da estrada, não é do outro lado do rio, não é do outro lado metafórico, é logo do outro lado da estrada, que no campeonato das preguiças é exatamente a mesma coisa. Qualquer 3 passos é uma vida. Já há beats à volta disso. Conheço um tipo chamado Roberto Gamito, umas piadinhas em torno da preguiça que descobre que a cidade é melhor que a floresta, chega lá, adormece, como é característico da preguiça, quando abre os olhos. Está de novo na floresta. São os filhos da puta dos ativistas que, segundo a cabecinha deles, estás é melhor na floresta. E o que é que a preguiça faz? A preguiça não se verga, apesar de dormir às vezes 22 horas por dia. Nas 2 horas em que está acordada, diz: meus filhos da puta, mesmo ensonada, mesmo atestadinha de remelas, vou passar outra vez a estrada. E é uma espécie de Sísifo que não desiste de encontrar uma vida melhor. E aqui consigo imaginar Sísifo a sorrir quando descobre esta história. O gajo pode rir-se, pá. Vamos fazer aqui um pandan com a ideia de Camus. Mas não é para abrir aqui o leque de referências, para exibir as medalhas culturais e erudição ao pontapé. Não é nada disso. É apenas para mostrar o meu lado vulnerável, em que neste momento estou a ser abalroado por ruído. Tenho, forçosamente, de aumentar o volume da minha voz para que me hipnotize por ela a ponto de me isolar. Criar uma concha autista à base de som para que o meu mundo seja apenas os limites da minha voz. Eu estou a marginalizar aquele jardineiro que, porventura, está em horário pós-laboral, faz as suas jardinices, como é que eu ia dizer, guionadas, chega às 5 horas, vamos lá ver o que é que há aí para biscates. É um biscateiro em horário pós-laboral e ele quer despachar que daqui a bocado pode dar a bola. É a possibilidade. Um gajo nunca sabe e é um jardineiro de jardineiros a jardinar. É uma assonância ou então é apenas alguém sem imaginação nenhuma. Podia ser uma regra dos 3 e acaba por ser apenas uma assonância. Se forem mais amigos da comédia, ficam defraudados. Se conhecerem poesia do Ribel, exemplos vivos de tal. Um jardineiro de jardineiras a jardinar. É uma assonância pobre, recorre a palavras da mesma família. Se o Montenegro diz coisas do género mudar é sempre bom e é para melhor, um gajo vai pedir alguma coisa. Se o Trump tem um discurso ao nível da 4ª classe, o nosso amigo entrou agora na escola e ainda não despiu o bico da pré-primária. E assim é bonito. Se levar um chapadão, fica no chão e é bonito.
tudo o que vai ao chão é bonito, é humano, e que apareça um árbitro para contar 10, 9, e ele, é assim que se aprende os números, entre crescendo. Exatamente. Mas enquanto ele está no chão, nós podemos interpretar, não se esqueçam da frase Nietzsche, não há factos, apenas interpretações. Ele não quer saber se é um ministro deitado após um sopapo nas ventas. Para mim, é uma mesa de piquenique. Olha, um piquenicão, é um piquenichique, é um piquenichão. Vamos assentar a reais, vamos festejar. Não andamos cá a fazer nada se não festejarmos as nossas pequenas vitórias. É uma vitória que não é bem nossa. É uma vitória comunitária. Se o ministro está no chão, celebremos. Isto tudo para marcar o início. Tenho em vista falar sobre o FMI do José Mário Branco, mas tenho aqui um grande problema. É um problema bom, na medida em que isto pode dar horas e horas de conteúdo, como é comum chamar hoje em dia. E, entretanto, este barulho azucrinante parece uma mosca que... uma mosca fundida com uma rebarbadora. Uníssemos estas duas espécies, estes dois animais, uma rebarbadora com a ausência de medo característico da mosca. Porra, estávamos num piquenique em vias de afogar o ganso. Nós somos assim. Vamos para o meio do mato para praticar malícia, ser contra os direitos dos animais. Oficialmente estamos com eles, oficiosamente é para matar o ganso. E é por isso que ele se irrita. O ganso é um animal muito irritado. Porquê? Porque é woke. Ele ouve esta expressão e pensa que é literal. E às vezes é, mas mais das vezes não é. É uma expressão, vocês sabem, vocês andaram na escola, vocês masturbaram-se, vocês são onanistas. Ora, comecemos por aqui. Não sei como abordar este assunto, pois isto pode tornar-se infinito. Abordarei, possivelmente, a canção FMI, que eu ouvi durante as férias, possivelmente uma centena de vezes. Tal como várias canções do José Mário Branco. Inquietação, Inquietação, a banda sonora que ele fez para a peça do Gulliver. Há várias músicas que eu gosto desse conjunto e há outras. O que não faltam são músicas e depois há fragmentos que são poderosos. Isto para entrelaçar com a ideia do humor político e pegar na letra do FMI como um dos pontos cimeiros após o qual só descemos. O FMI foi durante algum tempo interpretado de várias formas. É um registro do qual o José Mário Branco guardou sempre alguma distância. Sempre como um objeto extemporâneo, pertencente a uma zona muito definida temporalmente, marca este tempo e já não quero saber disto. Isto fica patente num livro que reúne as entrevistas do José Mário Branco. Talvez seja esse o ponto onde eu começo este episódio. Vou começar a abordar o tema panoramicamente para, de seguida, ao longo dos episódios, não sei se isto dá 2, 3 episódios, vamos adentrando no FMI. Ao ler esse calhamaço de entrevistas, 500, 600 páginas, fui acometido por várias ideias, consegui colher o que me faltava para ligar duas ideias que já tinha, então ganhei um elo de ligação e tornei as minhas antigas ideias mais robustas e fiquei aqui com pensamentos mais robustecidos a respeito do que é uma entrevista, do que deve ser uma entrevista, como é que uma ideia progride ao longo do tempo, passível de ser visto neste conjunto de entrevistas, quando o alvo é apenas uma pessoa, o José Mário Branco, a fragilidade do entrevistador e até a fragilidade do entrevistado. No entanto, pautando sempre por um nível que já não é habitual atualmente. Este pode ser um reparo que possamos fazer em torno de entrevistas mais canónicas ou híbridas, não querendo adentrar no formato de conversa. A entrevista hoje é mal vista como um fóssil. E em seu lugar surge a conversa. Parece-me também isso precisa de ser esclarecido. O que surge hoje, sobretudo agora no último ano, não é bem uma conversa na medida em que, se não há escuta ativa, e perdoem-me esta redundância, nós estamos num momento em que, se não explicitarmos o que é a escuta, pode passar despercebido. Estamos com mente de scroll, palavras que antes apresentavam-se sem ajuda, sem atrelados, sem adjetivos. A única palavra e agora são perífrases. Caso contrário, não são entendidas como as palavras têm medo de aparecer sozinhas na rua. Às vezes não se dão conta que caíram no engodo do oxímoro. O exemplo mais fácil, novas formulações em torno do consumismo e capitalismo. O que revela a miopia em torno do primeiro conceito.
Ao dizermos capitalismo verde e ao não darmos conta que é um oxímoro, fragiliza o pensamento. Se um filósofo, alguém de quem se espera um miolo ginasticado, que não caia na primeira esparrela, se aproxima deste termo e não lhe suscita nenhuma crítica, fica apresentado. O consumidor e o capitalismo são dois termos que, se fizéssemos uma espécie de historiografia dos atrelados, vão sendo substituídos ao longo dos tempos para servir esta e aquela narrativa, até antes do fenómeno woke. Estamos no pós-woke, aliás, estamos aqui no interregno em que não sabemos bem o que é, mas parece-me que já estava em curso esta manifestação, eufemização de termos tensos, já estava em curso. O fenómeno woke acelerou isto, foi um catalisador, houve uma espécie de laboratório da eufemização e da perífrase, o que também demonstra a nossa relação distante com a palavra. Isto facilmente é casável com todo o trabalho do José Mário Branco. Ele tem uma atenção de ourives em relação à palavra. Caso contrário, a música distancia-se muito do que posso eventualmente dizer. E neste ponto parece-me que caiu uma ilusão. Durante muito tempo, aliás, se calhar quase durante toda a história do homem, vergámos-nos diante da crença que a música era a arte suprema. Não faltam testemunhos. Nietzsche, Schopenhauer, todos os grandes filósofos, todos os grandes pensadores, os cientistas, se pensarmos nos físicos vanguardistas, muitas vezes vão repinar à música certas ideias. Isso é o rastilho para a física teórica. No entanto, chegámos aqui a um ponto em que, se pensarmos na música com a possibilidade de ser política ou música de intervenção, este fenómeno que eu há pouco estava a dizer da tautologia / redundância ou oxímoro, por vezes surge na trajetória da palavra ou na trajetória do movimento artístico, na história de uma arte propriamente dita. Se localizarmos este conceito algures no tempo, algures no passado, música onde a voz humana está presente. Se recuarmos umas décadas, dizer música de intervenção é ser redundante. Se olharmos para a Rússia, se aplicarmos este conceito na poesia, se analisarmos certas décadas da Rússia, poesia política, ativista, é redundante. Avançam uns anos e começa a haver uma espécie de, pode ser uma das possibilidades da poesia, música de intervenção pode ser uma das possibilidades, mas como tudo acaba em farsa, não é? Começa em tragédia e acaba em farsa, há um ponto a partir do qual aquilo que começou por ser uma redundância, a meio do percurso começou por ser uma possibilidade de entre muitas, acaba por ser um oxímoro. Atualmente, este enquadramento, música de intervenção, dado aquilo que nos chega aos ouvidos, é um oxímoro. Ser intervenção não é música. Mesmo aquelas que se aproximam, querem ou acham que é possível retirar alguma coisa dessa aura, desse género, a poesia, nesse aspecto, é um caso sui generis. Há muita gente que quer beber do suposto prestígio da poesia, sem saber escrever poesia, sem sequer ler poesia. É uma feira das vaidades, um conceito caro a Milan Kundera. A vaidade, para ele, era um tema primacial e tudo orbitava em torno disto. É uma vontade de nos agigantarmos diante dos outros, simplificando o artista e o seu público. Há uma espécie de performance em que público e artista ficcionam um gigantismo que não existe. E só é perpetuado porque não existe uma terceira figura, um crítico ou, à cabeça, um comediante, aplicando o mesmo sistema. O comediante, durante muito tempo, era sempre um comediante crítico, não há outra forma. Podemos aplicar essa leitura a Swift, a Rabelais, a tantos outros. Aliás, grande parte da literatura, à exceção das últimas décadas, é uma redundância. Está presente num dos volumes da revista Eletra, uma revista de pensamento contemporâneo e arte. Já não sei qual é o filósofo que chega a essa conclusão, que eu também já tinha chegado. Aqui e no túnel de vento é impraticável fazer seja o que for no campeonato da arte se não pusermos a crítica ao barulho. Se fizermos, criamos uma performance, estamos a fazer nada dos mortos, não subsiste. A coisa parece viva, pois há este pacto de pseudo-gigantismo entre o artista e o público. Se houver alguém livre desses grilhões, dirá, não está aqui a acontecer nada. E o José Mário Branco recorda-nos da potencialidade da música de intervenção, mas também
uma espécie de distanciamento ao longo dos tempos. Não estou a dizer que ele foi fraquejando nessa ideia. Ele foi sendo desencantado ao longo da trajetória da sua vida. Parece-me que acontece em quase todas as pessoas que foram porta-estandartes ou assistiram de perto, ou pelo menos vivenciaram com aquilo que tinham para dar, e às vezes o que nós temos para dar não é ir para a rua, mas vertermos-nos num ofício, seja música, seja comédia. Essas pessoas mais tarde ou mais cedo, não digo viram costas, mas ficam desencantadas. Parece-me que é isso que está presente no FMI, sair com o cravo à rua a horas certas, não sei se é isto o verso do FMI, uma altura em que deixou de ir às manifestações do 25 de Abril, e isto denuncia um desencanto grandiloquente, mas silente ao mesmo tempo. Eu fiz a minha parte, vocês estragaram e agora eu vou fazer o meu caminho, porque eu vim ao mundo para fazer música. Não é que eu dilua a música, mas há qualquer coisa que foi curto-circuitada. Embora o José Mário Branco nunca deixe de evoluir e ele nunca foge muito do ateliê, ele sabe o que é que faz uma música ser uma boa música, mas há certos assuntos, quando está fora da esfera da música, aí é que se percebe. Quando o artista dá 2 passos e começa a falar sobre o que fez no ateliê, aí é que percebemos que houve uma espécie de hipertrofia do desencanto. Começa antes do 25 de Abril e este conjunto de entrevistas, se por um lado é maçante e se calhar termino com esse aspecto, mas por outro é entusiasmante no sentido, é uma pessoa a evoluir. O homem é homem, não há outra adjetivação possível. O homem está sempre condenado à mudança. De facto, podíamos facilmente e simplificadamente dividir em 3 períodos, mais até, mas para passar a ideia, um pré-25 de Abril, uma janela de tempo ali uns dias antes do 25 de Abril, 2 anos depois do 25 de Abril, e depois, ao longo do tempo, este desencanto que vai tomando conta do José Mário Branco, vendo Portugal cada vez mais à distância. Isto está presente em todas as pessoas, como eu há pouco estava a dizer, que de alguma forma estiveram em revoluções. Tanto é o 25 de Abril como o Maio de 68 em França, ou outros. O caso do José Mário Branco assistiu às 2 revoluções. Eu estou a ler neste momento um livro chamado Interstícios Insurretos. Foi uma figura de proa do anarquismo que esteve presente, deu tudo, mas aos poucos foi-se distanciando e tornou-se uma espécie de académico do movimento, porque há um momento em que há qualquer coisa que provoca um desencanto, que quem dá tudo o que tem, há um momento em que não consegue suportar a visão que escaqueiraram a possibilidade disto ser outra coisa. Como também está referido no FMI. Não sei se é triste, se é fado, se é o mundo a acontecer. Porque é que o FMI continua a ressoar? Há referências datadas, mas facilmente perceptíveis naquele contexto. Julgo que, em grande parte, aquilo que o José Mário Branco tenta caracterizar enquanto português, há algumas coisas mais ligadas a um tempo, mas no grosso o português mantém-se igual. Isso só apanha desprevenido alguém que nunca ganhou uma cosmovisão, uma mundovisão, seja a passear-se pelas ruas reais ou virtuais, ou a ouvir música, ou a ler clássicos. Pois, ao atracarmos num livro que foi transplantado para cinema, a Odisseia, aqueles problemas de um tempo antes de Cristo são basicamente os mesmos problemas. As vestimentas são porventura diferentes, os deuses mudaram de nome, convergiram todos num deus chamado dinheiro e semideuses chamado eficácia, produtividade. Os sacerdotes são outros, são políticos que são maniatados pelo marketing. A nossa relação com a morte mantém-se mais ou menos a mesma, a nossa relação conflituosa com o amor mais ou menos a mesma, e a impossibilidade de regressar continua cá. Essas coisas inatingíveis continuam enquanto assíntotas e é por isso que nós continuamos a caminhar. Como o Frederico Lourenço disse uma vez, só há 2 tipos de história. É a Odisseia, a jornada, e a Ilíada, o cerco. Tudo o que existe são combinações destas 2 coisas. E uma é convertível na outra. O cerco ou a Odisseia podem ser convertíveis uma na outra. O cerco pode ser visto como uma jornada coletiva. Uma jornada do sangue. O Aquiles é um colérico
O Ulisses também, de alguma forma, está cercado por aquilo que foi. E se quisermos combinar as duas, resulta um terceiro livro, que é As Metamorfoses de Ovídio. A Metamorfoses de Ovídio é uma espécie de fusão destas duas que nos dá explicitamente o catálogo dos homens. Todos os homens que já existiram, que existem e existirão, estão descritos em forma de mitos no livro de Ovídio. O resto são variações disto aguadas. Voltando para o José Mário Branco, em relação à música, o que está a acontecer hoje com a música, ou que vem acontecendo, mas a marretada da inteligência artificial, aconteceu um pouco com a ciência. A ciência, talvez há uns 10 ou 15 anos, reinava imperturbável, sem inimigos, o que também é perigoso. Quando é contestada, criou-se aqui um fanatismo em relação à ciência. Aproveito para fazer uma à parte. Porventura será um tema futuro no Complexo de Diderot. Apetece-me falar sobre a psicologia, a psicanálise enquanto fenómeno histórico, partindo desta ideia que, reza a lenda, Freud, quando foi a Nova Iorque, só foi uma única vez, e assim que chegou, disse: mal sabem eles que eu trago a peste. E a peste, leia-se, a psicanálise. E, de facto, se houve país que recebeu de braços abertos a psicanálise e variantes, foi os Estados Unidos. Também já foi tratado em livros, o narcisismo e por aí vai, do Lasch, não sei, Christopher Lasch, será? Mas isso são temas laterais, resultam nesta obsessão, nesta procura de significado. O que muda são os sítios onde vamos procurar respostas. Na antiga Grécia partíamos rumo ao Santuário de Delfos, depois recebíamos aquelas frases genéricas ou uma frase abstrusa de uma sacerdotisa em êxtase, depois de ter fumado qualquer coisa, ou levava a genérica, nada em demasia e conhece-te a ti mesmo, sendo que me parece o nada em demasia é uma espécie de paródia do capitalismo tardio, e conhece-te a ti mesmo. Pertence à família das assíntotas. É impossível. Não há nada mais estranho que nós para nós mesmos. Somos o estrangeiro derradeiro. Mas isso são outros campeonatos. A respeito da música, atualmente, em virtude de ver várias plataformas de inteligência artificial à cabeça, o Suno, se a memória não me falha, é facílimo fazer música gerada por inteligência artificial. E aos poucos está a cair alguns lugares comuns em torno da ideia que nós sabíamos distinguir, vários estudos em torno disso. Percebe-se que cada vez é mais difícil e nós temos que ter em conta a trajetória. Possivelmente, e aqui abro um parênteses, há um tipo que há uns meses ou semanas disse o cabecilha de um departamento qualquer cujo trabalho é fazer a destrinça entre imagens reais e deepfakes. O gajo estava em pranto, tinha chegado à conclusão que neste momento era quase jogar uma moeda ao ar. E isto está a acontecer com a música. E se não acontece completamente, é só uma questão de tempo. Mas antes de chegar aqui, nós estamos aqui numa espécie de não retorno. Para qualquer coisa, o humano, há pessoal que está a adquirir esperança in extremis, agora é que se vai dar valor ao humano, que também é muito engraçado. Não se deu durante a história toda, agora é que vai. Gosto muito desta esperança arrancada a ferros, a fórceps, até vem roxa. Não sei se vai morrer, se não. Não descartemos a ideia segundo a qual os gregos compreendiam a esperança como a pior de todas as coisas. Estamos à espera, continuamos à espera. Depois deste tempo todo, apesar das catástrofes, continuamos à espera de um Dom Sebastião ou de uma variante de Dom Sebastião. Uma noite no nevoeiro para nós é Natal. Pode ser que ele saia de lá. Continua a não sair. E a música, antes de chegar aqui, já estava num ponto em que era background, ruído. Houve uma palestra há umas semanas em que um professor de Évora, eu tive a possibilidade de assistir, fui convidado por uma organizadora, uma psicanalista, a Patrícia Câmara, falava da música enquanto terapia e as potencialidades da música, e também falou do seu caso específico, a importância da música da infância. Eu vi aquilo não sei quantas vezes, cada um a construir a sua mitologia. Muito engraçado. Fernando Pessoa construiu o seu mito, cada um constrói, porque não consegue pô-lo em ato, o seu anno mirabilis. Como Einstein, em 1905, publica 3 papers derradeiros: da relatividade, do efeito fotoelétrico e do movimento browniano. Como nós não somos Camões nem Einstein, temos que fantasiar o mito. Fernando Pessoa fantasiou o mito, embora também seja grande à sua medida, que foi de jorro aquelas odes triunfais, quando de facto, ao escavar aquela arca
que não tem fundo, não tem mesmo fundo. Há pessoal que já jogou a mão e perfurou e já está no inferno, já está a fazer cócegas aos cornos do diabo. Aquilo nunca mais tem fundo. Se calhar pertence ao universo do Harry Potter. Aquilo é mágico. Tem um escaninho, depois desse escaninho tem outro escaninho, nunca mais acaba. E estamos a dias, se é que não aconteceu já e eu não tenho conhecimento, de começarmos a ver coleções de rabiscos do Fernando Pessoa, ensaios de assinatura, versos para manjerico, contas de casa, sei lá, listas de compras. Pomos um laço e dizemos que poesia vanguardista. Estamos a dias disto, porque não falta assim muito. É mais ou menos o triste destino de todos os grandes escritores, artistas. Por acaso, isto seria engraçado extrapolar isto para outros artistas. Será que um escultor digno desse nome está a meio de uma estátua, morre, e essa meia estátua é meio bloco? É uma espécie de David. E o Miguel Ângelo começava... É evidente, não podia ser o David, porque o David estava, e sem um David, o Miguel Ângelo não era o Miguel Ângelo. Fez outras coisas, mas para ele é o ponto áureo da sua obra. Após o David, o gajo da pilinha pequena, que assusta pessoal árabe e também norte-americanos, as nossas crianças não podem ver este mini pirilau, dizem as mães. É muito fácil, porque elas recorrem a vídeos pornográficos e depois ficam confusas. Então, mas este senhor tem uma pila a 4K e depois esta é uma mini pila? Eu pago a entrada de um museu para ver uma micropila? Isto não é nada. Percebo perfeitamente. Ora, neste caso... Se Miguel Ângelo, após o David, começasse a fazer uma estátua, seria o projeto do gajo. Começava de baixo para cima, ali nos joelhos, morria. Era um bloco com perninhas. Será que isto era exposto? Ou havia uma espécie de, sei lá, boa consciência de esconder isto? Não interessa. Aconteceu com o Saramago. Eu acho que é o alabar das alabardas. Meia dúzia de merdas, vamos mostrar. Acontece com todos os grandes escritores. Autores com... dezenas de obras publicadas, entre elas algumas obras-primas, como é o caso de Saramago. Saramago tem que, em termos de obras-primas, o Memorial do Convento, o Ensaio sobre a Cegueira, o Evangelho segundo Jesus, não é? 4, 5 livros. O Ano da Morte de Ricardo Reis tem 4 ou 5 obras-primas. A maioria dos escritores tem uma e o gajo tem muitas. Não, isto não basta. Além destas, tem outras. E depois acontece aquilo que disse aquele escritor Chesterton. A pior merda que pode acontecer... O escritor escreve um livro de merda, porque acontece a todos, mas há sempre alguém bem colocado na vida que diz que aquele é o melhor livro do autor. Depois toda a gente começa... Bom, uma nota de rodapé da nota de rodapé. Mas isto não chega. A obra do Saramago não chega. É preciso ir buscar, sacar ao cadáver. O que é que tens para aí mais? O que é que tens para aí mais? Isto é sempre um oportunismo que eu gostava de estudar se há... em outras artes que não a escrita. Na música também às vezes acontece. Muitas vezes, por exemplo, o Prince, ao que julgo saber, ele deixou muita coisa feita, mas agora esboços e isso. Não sei se é muito comum um pintor. Ok, tem o esboço propriamente, é uma coisa que se foi galvanizando com o tempo. Todos os grandes pintores, há autores, sei lá, o Leonardo da Vinci, o Botticelli, todos os grandes que muitas vezes ensaiaram aquilo que viria a ser a pintura propriamente dita, ali estavam a patinar, estavam à procura de traço, estavam à procura da pose, estavam à procura até do tema. E hoje aquilo vale quase tanto como a obra em si. Mas também não é para falar de arte que eu chego aqui. Pensando na música portuguesa, aquela que nós podemos ouvir no Spotify, não nos catapulta para lado nenhum. Dá a ideia que é feito no laboratório ali para o Estoril, para Cascais. Mesmo quando tentam falar da vida, afastam-se dela com uma pedalada alto lá com ela. Falam de amor de uma forma higiênica, falam de amor de uma forma distante, falam nas coisas sem que toquem nelas. É maravilhoso. Daí até a inteligência artificial não há grande distância. Como se nunca tivessem vivido nada. A forma mais higiênica e a forma mais orelhuda. O meu problema, se é que há algum, não é que o cantor fale de amor. É um tema que está cá desde o início. O Ovídio tem um livro, aliás, acho que tem 2, em torno disso. É o que fazemos com o tema. E aquilo que chega aos nossos ouvidos é a versão mais açucarada. Podíamos também nos dobrar no fenómeno recente.
esta transmutação do cante alentejano em algo mais mastigável. Dá que pensar. Era um cantar característico de um certo grupo de pessoas. Recordo, tinha um tio que fazia parte de um grupo desses. Possivelmente era o único sítio onde era um corte na vida dele. Era qualquer coisa como aqui não me calam. Enquanto estou aqui neste momento pendular, não me calo. Há qualquer coisa, nem que seja, se formos cínicos, uma simulação de grupo. Passámos por qualquer coisa e agora estamos a cantar essa coisa. É isto que está no canto de Homero. Aquilo que dizemos e aquilo que nos acontece durante algum tempo eram irmãs. Não havia muita diferença. Não digo que eram gêmeos siameses, mas a distância, o ato, olhava em frente, via as palavras e vice-versa. Ninguém saía do radar da outra. E chegámos aqui, no discurso político, mais uma vez o Montenegro, eu acho que é um caso excepcional. Ao contrário dos comediantes portugueses, eu estou em crer que estamos a viver a época áurea da possibilidade do humor político. Repudio afirmações do género Portugal é enfadonho em termos políticos, não dá para fazer tanto humor como lá nos Estados Unidos. Em tempos eu até considero isto mais ou menos verdadeiro. Atualmente não. O número de episódios que surge por dia referente só a este governo é assoberbante. Assoberbante a um ponto que precisamos de encher um armazém. Estou-me a lembrar de um sketch de um grupo chamado Big Train. Eu acho que é na primeira temporada. É uma espécie de radialista em que o gajo está a dizer qualquer coisa e falha ali um trocadilho. Ele diz, espera lá que eu... E vê-se o gajo entrar numa cave. Ele tem uma cave cheia de putos. Putos à máquina de escrever, cujo trabalho é escrever guiões para ele dizer mais tarde na rádio. Trocadilhos. Uma reprimenda de putos todos lixados. Putos putinhos. Uma reprimenda de caraças. Plot twist. Descobrimos que estes putos que estão na cave a trabalhar de graça são putos desaparecidos. Podíamos recrutar estes putos, hoje mais maduros, para escrever sobre a política portuguesa. É de tal maneira abundante, não conseguimos dar vazão. Eu posso adentrar facilmente no pântano das platitudes, facilmente vou dizer o óbvio. A música é muitas coisas. Longe de mim dizer que há um guião a partir do qual devem emergir todas as possibilidades de música. Há música para todos os gostos. No entanto, é estranho que há só uma aparência de diversidade. Se virem no Spotify, as músicas soam todas ao mesmo. Por exemplo, mesmo o Prof Jam, a quantidade de vezes que ele fez versos à volta da ideia do Lego e o encaixar, e ele nem foi o primeiro. Exibe mais uma característica da miopia, das grandezas, das supostas grandezas. O hip-hop beneficia, tal como grande parte das músicas, mas o hip-hop, como é mais falado, o nosso olhar crítico não consegue acompanhar o passo da fluidez da letra, é mais facilmente ludibriado. Mas se fizermos o exercício, um exercício da família, daquele que podemos fazer à comédia, ao dissecarmos o sapo morre, depende, este é um sapo imortal. Aliás, dentro do sapo há outro sapo. Podemos continuar e há sempre outro sapo. Não me julgo capaz de matar o sapo na dissecação. E, aliás, até pode ter alguma graça. Esse pressuposto esconde sempre a possibilidade do dissecador conseguir encontrar humor onde ele não existe. E isso é esgueirar-nos covardemente de uma definição forte do humor. Encontrar o humor onde ele não era suposto. Se nós não conseguimos encontrar a morte num cadáver de um sapo, então estás feito enquanto humorista. Ressignificamos o sapo morto. Isto pode ser transplantado para todos os temas. Nós andamos mesmo a fugir à morte. Um exercício que seria curioso era enumerar os eufemismos em torno da morte ao longo dos tempos. Há pouco estavam a ouvir um podcast, a humorista disse qualquer coisa, queria dizer morte, mas não diz morte, hoje ninguém diz morte ou morreu, ninguém diz isto. Falecer também já se tornou pesado e ela disse qualquer coisa como X abandonou-nos. Sim, é incógnita, hoje temos certezas. É demasiado pesado. Este eufemismo já é considerado pesado. Quando damos conta, estamos novamente no cenário em que estamos em vias de enfrentar a Medusa. Neste momento, como eu já disse no túnel de vento, não é suficiente munirmos-nos do escudo polido de Atena.
O reflexo é suficiente para nos petrificar. O reflexo nesta situação seria o eufemismo. A palavra propriamente dita é morte, sendo que a palavra morte não é a morte, já foi alvo de uma diluição, foi diluída mais uma vez pelo eufemismo. Esse eufemismo não é suficiente, tem de ser alvo de outro eufemismo ainda mais aguado. Nós distanciámos-nos muito, muito, muito da morte e por consequência da vida. Não é preciso percorrer muitas linhas para darmos com esta ideia. Quando falamos, estamos sempre a falar da morte. Nós, quando criamos, estamos sempre a falar da morte. Não há outra forma. Não há outra forma. Tudo são sucedâneos, tudo são fugas ou combates. E se adentrarmos muito por essa via da cobardia, acabamos por não dizer nada. A morte está-nos sempre a sussurrar. Em falta de musas, a morte dá conta do recado. Dá conta do recado. Já não temos os corvos de Odin, o deus nórdico que se fazia acompanhar com 2 corvos, cada um no seu ombro. Um era o pensamento e outro era a memória. São 2 corvos que me interessam. Mas em faltando disto tudo, a morte também dá conta do recado. Encontro pouca morte na música atual. Há mesmo pouca morte na música atual. E um exemplo, que se calhar fechamos com este, que isto já vai longo. Inquietação, inquietação, inquietação. Se não conhecem, aconselho-vos a ouvir a música do José Mário Branco. Aquela inquietação é mesmo inquietação. Pelo menos eu percepciono enquanto tal. Parece-me que não estou sozinho nesta identificação. E o que é que se fez recentemente? Há um podcast que vai beber essa canção, apropriou-se disso e chama-se O Princípio da Inquietação, do Expresso. Fizeram uma espécie de remake, tornaram essa ideia mais contemporânea. Uma formatação mais ao gosto destes tempos. Sim, percebe-se realmente a inspiração, o vínculo, no entanto, não sei se deram conta. Inquietação remasterizada deixou de ser inquietação. Eu não sinto aquela inquietação transposta para outra voz, aquilo perdeu-se. Eu fui-me dando conta, começou com uma espécie de pulga, tornou-se rapidamente um circo atrás da orelha. E comecei a dar conta de exemplos no mundo real. Ao longo do tempo fui colecionando, se calhar aquilo que era uma dúvida está-se a formalizar enquanto certeza. E a machadada final foi quando eu, enquanto parte da assistência de um podcast, estava a ouvir uma psiquiatra. Aproveito para fazer uma confidência. A especialidade dela é o suicídio, mas pediu ao autor do podcast para não falar de suicídio porque podia perturbar as pessoas na audiência. Merece reflexão. A especialista em torno do suicídio é incapaz de falar do mesmo, está tudo perdido. Mais uma vez, a fugir à morte. Mesmo o especialista da morte está a fugir à morte, da automorte. Aproveito para fazer uma à parte, parece-me que vai tornar mais grosso o caldo. Há um psiquiatra chamado Tosqueles, andou a passear-se, entre aspas, mesmo muitas aspas, durante a Guerra Civil Espanhola, e ele criou uma espécie de comitiva, assim, uma espécie de acampamento hospitalar, assim, acima do joelho, e deu-se conta que as piores pessoas para integrar essa comitiva seriam outros psiquiatras. Porquê? Todos os psiquiatras que ele conhecia, à exceção dele, tinham medo de ficar loucos. E essa frase ficou-me a martelar na cabeça. Um psiquiatra que tem medo de ficar louco. Mais uma vez, o mito de Medusa. O gajo tem de se proteger, o gajo só de ouvir a palavra loucura. Se tu que és treinado para apresentar armas, tentares que a pessoa dê 2 passos atrás ou adentro nessa noite finalmente, não consegues lidar com isso. E a música atual é muito isso. Tem medo de entrar no amor, tem medo de entrar na morte, tem medo de entrar em tudo. Xeropadas que podem ser ditadas pela fadinha, pela musa do marketing, mas não interessa nada. E este exemplo de inquietação parece-me que é flagrante. Ouçam a forma como o José Mário Branco diz inquietação, inquietação, e depois os versos que se seguem e que precedem a inquietação, os versos que precedem a inquietação, que eu ia dizer e ia-me esquecendo. Essa psiquiatra parece que é lateral, e talvez seja, mas é para engrossar. Compreendo este primeiro episódio sobre o José Mário Branco e sobre o humor político como um grande prefácio. Também percebam as minhas vulnerabilidades neste assunto, porque escrevi um caderno, e tenho 200 páginas escritas em torno disto. Cada coisa me abriu um caminho para outra e, entretanto, a vida também se intromete nas minhas dúvidas e vou abrindo novas salas e às tantas não sei se estou a conhecer novos compartimentos da mesma ideia, se estou apenas perdido numa sala de espelhos.
No caso desta psiquiatra, tinha duas inclinações. Primeiro era pôr o problema novamente no sujeito. O mal nunca era sistémico. Na eletrocorrente, eu estou a falar-vos de julho de 2026, o número em relação à psique é um bombardeamento em torno dos lugares da psicologia, uma coisa, já fazia falta. Qual é o calcanhar daquilo de muita psicologia, psicanálise, terapia pop? É uma psicologia à direita. Não concebe o problema sistémico. Ora, redunda sempre que o problema és sempre tu. E daí que um psicólogo não diz muito de um guru motivacional ou de uma cheerleader. Como não consegue pensar no problema politicamente, oferece sempre remendos. Quando vocês despertam para aí, percebem mesmo a fragilidade deste assunto. E talvez seja isso que estivesse nas entrelinhas do Freud. Eu trago-vos a peste, vocês nunca mais se endireitam. Este é um ponto. Não conseguia conceber os problemas de forma sistémica. O problema residia sempre na pessoa que verbalizava a sua dor, seja de que forma for. O outro problema, talvez mais subtil, a forma como ela se afastava da inquietação ou, mais tarde, como que patologizava a inquietação. Era sempre algo negativo. Não residia nada de bom na inquietação. Nisto temos de ser intransigentes. Se a psiquiatra, se a psicóloga, se a psicanalista não concebe o lado positivo, fértil, fecundo da inquietação, não percebe o homem, não está a fazer nada. Não é útil, de maneira nenhuma. E aqui não é um hipérbole, de maneira nenhuma. Parece-me que isto ser transplantado, até porque uma das linguagens correntes atuais é a linguagem psicológica, sendo que é uma linguagem extenuada, uma versão mais aguada. Podíamos dizer que o homem hoje é o homem psicológico. Também podíamos dizer que é o homem marketeer. Há aqui fusões de vários idiomas e se calhar várias parecenças. A psicologia pop vai beber ao marketing e vice-versa. E é mesmo vice-versa. Faço-me sempre acompanhar com um caderno e fiz questão de não me esquecer disto. A forma como denegriu a inquietação, nunca descortinando a possibilidade de ser algo bom. Aliás, a inquietação, muitas vezes o que nos diz é há a possibilidade de mudar. É o início de uma metamorfose. E se retirarmos a inquietação, então do plano artístico não há nada. Muita gente atualmente convence com a estética. A obra de arte é um tripé, como diz José Mário Branco. Tem a estética, tem a ética e tem a técnica. Nós agarramos-nos completamente à estética. E é uma estética estéril. Não é uma estética que vise romper com alguma noção, sei lá, de belo, de beleza, de feio. Não é nada disso. É só um rearranjo mais manso, determinada coisa. Não é com vista a romper nada. Não é uma espécie de acabar com o laio que disse as cores são assim, os motivos são estes, os religiosos. Não somos nenhum Bruegel. Está-se a pintar Nossa Senhora. Quer que se foda, vou pintar cenários da peste. A estética hoje também foi infantilizada. No entanto, mesmo no seu apogeu, é só um dos lados do tripé. É preciso haver técnica, ir todos os dias ao ateliê para afinar as unhas. A ética. A política é uma junção destas três coisas. Se tudo é política, nós, mais tarde ou mais cedo, vamos chegar a um ponto na vida em que percebemos que tudo é política. Afinal, esta frase que eu ouvi enquanto slogan é mesmo verdade. Se tudo é político, o humor a existir só pode ser político. Não há outra forma. E de cada vez que o humorista tenta fugir a isso, mais fragiliza aquilo que está a fazer. É completamente esquecível. E este momento parece mesmo decisivo nesse aspecto. Está mesmo a pedir um humor mais agressivo. Há um distanciamento enorme daquilo que está a acontecer. Mais uma vez, volta ao governo do Montenegro. É mesmo um caso, é alguém que legenda estupidamente aquilo que está à sua frente. Vê uma banana. Não é uma banana. Isto é o início de um novo negócio. Vê um cacho de uvas. Isto pode ser uma escola. Não há ligação nenhuma entre o discurso e a realidade que está imediatamente à sua frente. Não é uma realidade, não é um objeto que se acoita atrás de um biombo, do qual só ouvimos histórias. Está à nossa frente, confirmamos-lo, toda a gente sabe. Não está preso a algures numa masmorra, não é um monge a algures que sabe da verdade. Não é, está à nossa frente. Em relação à habitação, em relação ao trabalho precário, não é? Em relação à saúde, a não ser que tenhamos a sorte de estarmos na estratosfera da sociedade, e aí, é claro, as coisas parecem pequenas. Pelo que não fica de estranhar
a visão do comediante elitista, olha para baixo, não vê nada ou só vê formigas, pois a empatia a surgir é uma empatia protocolar. A comédia muitas vezes não rima com a empatia. Um conto. O bobo é só a máscara. O que ele acoita é um potencial regicida. É isso o sonho do bobo. Seja em ato, seja em palavras. O que o bobo aspira é a ser regicida. No momento em que o rei está em convulsão de tanto rir, corta-lhe a cabeça. Acabou. E a relação entre bobo e poder tumultuou-se a um ponto de ele se tornar caquético. O seu ofício é incapaz de pôr o rei a tremer. Porque o rei já nem sequer sabe o que é que a palavra regicida significa. A arte tem um regicídio latente. Sem isso, mais uma vez, afastámos-nos da morte, nem o rei, nem o potencial regicida sabe o que é a morte. Então andamos aqui no impasse. Epá, qualquer coisa, pá, tu estás-me a olhar de uma forma, estou, diz o bobo, mas não sei o que é que eu vou fazer. Nem está a mentir, não está a ludibriar o rei. O gajo não sabe mesmo o que é que está a fazer. E acho que terminamos o episódio aqui, deste conjunto de episódios que não sei quantos serão. Explicitei a minha inquietação em torno das trajetórias da música, o que é tautologia numa época torna-se oxímoro noutra, a música ter caído como possibilidade de mudança, a canção é uma arma, como tantas vezes perguntaram ao José Mário Branco, e esse pode ser um ponto para começar no próximo episódio. Parece-me que não. Como eu há pouco estava a dizer, assisti a essa conversa e um dos pontos onde eu entrei, a música tornou-se até o contrário. A música tornou-se no seu contrário e isso é angustiante. Se a música é música de fundo, é ruído. A música, durante muito tempo, ou durante quase toda a sua história, pautou-se por se posicionar nos antípodas do ruído. A música poucas vezes me leva para sítios. Leva-me para o inferno do mesmo. Não sinto inquietação na música. Os artistas fogem da inquietação, logo não me conseguem passar. Não sabem o que é amor, logo não recordo do amor quando ouço música. Não me expõem nenhum problema existencial. Música de fundo. Uma música vanilla, uma música assim, um lo-fi. Pode ser assim, pode ser assado. Nem aquece, nem arrefece. Músicas para serem servidas à temperatura ambiente. Não mudam nada. Nós estávamos a seguir um trilho antes de começarmos a ouvir a música. Durante e após a música, continuamos imperturbáveis. Já começa a estar no extremo oposto. Recordo-me deste episódio e foi aí que o meu ódio em relação à música começou. É mesmo ódio. Ia reformular, mas vamos usar esta palavra sem medo. O ódio em relação à música, neste contexto, ia para a praia para fotografar ou apenas pensar. E estúpido, estava convencido que ia estar sozinho com os meus pensamentos e com o mar a fazer música. E não é que estavam 1 ou 2 bares fechados, no entanto com a música a dar. A banda sonora nunca é uma banda sonora boa, mas mesmo que fosse, neste contexto eu prefiro ouvir o mar ao Beethoven. Espero que o Beethoven não fique triste, mas é isto que eu quero. É expectável estar sozinho na praia e ouvir o mar. Não quero ouvir funk brasileiro. Se eu quiser ouvir funk brasileiro, vou a sítios onde é expectável ouvir funk brasileiro. Uma teoria repentina, que também não é nova. Nós não conseguimos fugir ao silêncio. Temos mesmo medo do silêncio. E já colecionamos o possível medo de outras pessoas. Suponho este cenário, isto dava o início de um conto. O tipo do restaurante, o gerente, o dono, deixar isto a tocar, e eu vou gastar eletricidade, mas epá, isso há a possibilidade de um gajo vir para aqui com o silêncio, começa a pensar na vida, tem uma crise existencial, às tantas é uma RSO, dá um tiro a este ou àquele. Não, vamos pôr música para o gajo se entreter. Esta é a palavra-chave. Entreter. A música de intervenção não entretém. E se entretém, já houve qualquer coisa que ruiu, seja de quem faz ou seja de quem recebe. E aqui facilmente entrávamos nas terras bravias do cinismo. Hoje muitas dessas músicas são percepcionadas com cinismo. E das duas uma, ou revela uma miopia, ou essa pessoa está tão bem na vida que pode dar-se ao luxo de prescindir deste lado humano desse tipo de música. E este foi o Actian. Inquietação, inquietação, inquietação. E continuaremos na próxima
ainda com uma espécie de prolongamento desta, vou adentrar aos poucos em certos pontos que me foram ocorrendo durante essa leitura maciça desse calhamaço de entrevistas, e depois mais à frente aí vou focar no FMI. E já agora, para ficar redondinho, aquilo que eu disse em torno da inquietação, posso dizer exatamente em torno do final da primeira parte do FMI, quando ele iriça a voz a um ponto em que eu emociono-me sempre nesse lado. Aí não há distância entre aquilo que ele diz e o que ele está a sentir. Ele cumpriu-se enquanto cantautor. Eu estou a sentir aquilo, estou mesmo a sentir aquilo e fico sempre vai, não vai, chora, não chora. E o FMI não é para rimar, mas anda sempre aí. Há poucos dias mandou uns palpites. São uns palpiteiros bem pagos. Parece que a derrocada não chega, querem construir outra em cima desta derrocada. Movimento das Coisas, um podcast que eu aconselho a todos, mas quando frisaram o FMI, a parte em que o José Mário Branco se enfureceu foi passado ao lado. Catarse está também excluída da música, da comédia, é mal vista. Denuncia quem está no poder atualmente. Se virmos alguns podcasts, o Pedro Teixeira da Mota é um belo exemplo, são fanáticos do bom tom. Fanáticos do isto pode dizer-se, aquilo não se pode dizer. Andam sempre preocupados em questões de etiqueta. Perdem-se nisso e depois a vida passa-lhes entre os dedos. Estão sempre com esses pruridos no que toca ao tom. Não conseguem perceber que há pessoas que, se não fosse o grito, não conseguiam falar. E este foi o Action. Espero que deem as 5 estrelinhas. Sou Roberto Gamito. Ando por aí a polvilhar podcasts. Vocês procurem, caso queiram. Túnel de Vento, não vou dizer que se não estava aqui a tarde toda. E no próximo mês, também já não faltam muitos dias, continuamos paulatinamente, sem ter a certeza quantas partes é que isto vai dar. Estou a ver pelo menos mais 2, porque ainda nem sequer comecei a perseguir apontamento do caderno. Nem sequer comecei. Acho que consegui verter numa língua audível a minha inquietação sobre este tema. Até à próxima.